Salve, salve a todos, mais uma edição do nosso Esporte Mais aqui na TV Cajazeiras, a sua TV. Demorou, mas consegui, o homem tava com a agenda muito apertada, mas eu consegui aqui, mexer os pauzinhos, eu e o Rômulo, consegui trazer uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito, e tá aqui como prometido no primeiro programa da série, eu larguei lá que ia trazer, apresento para vocês, professor Diógenes Lima, do Projeto Inter. Muito obrigado, meu irmão, obrigadão pela presença aí. Bora começar? Vamos lá, vamos lá, quebrar o gelo, ficar à vontade. Alex, meu amigo, deixa até me interromper e dizer muito obrigado e agradecer pelo mais um convite, tá? A gente velho conhecido, né? Velho conhecido. Se bater, a gente vai conversar sobre isso tudo aí. Diógenes Lima. Vamos falar do Diógenes primeiro, que o pessoal só lembra de você com o Inter. Né? Já jogou bola, jogou aonde? Você joga bola, que eu sei. Um pouquinho. Fala aí, como é que foi seu começo com o esporte aí, professor Diógenes? Cara, na verdade, eu sempre pratiquei alguns esportes, né? Como natação, futebol, né? E o vôlei. E também, multi-esportista, né? E o vôlei, pra mim, foi como eu comecei meus primeiros passos, assim, pra qualidade de vida, vou dizer assim. Mas o futebol é aquela coisa, né? Quando o moleque bate na bola e diz, poxa, esse aqui vai dar algum caldo. A maioria de nós, assim, que é pequeno, né? Vai mais pro futebol, mas eu pratiquei um pouco de basquete. Basquete, coisa boa, basquete. Mas o vôlei não, mas diga assim, o vôlei, futebol... E aí o que acontece? Quando um amigo meu, Volvo, não sei se muitos aí conhecem Volvo, aquela galera das antigas, né? Volvo, goleiraço na verdade. Na época me convidou para fazer uma avaliação de um pequeno clube aqui da nossa Bahia, né? Temos aqui o Bahia Vitória, mas na época o Galícia, né? Sim, o tradicional Galícia, saudoso Galícia, né? E aí fui lá, né, fiz uma avaliação, comecei a brincar um pouquinho lá, e aí comecei a jogar aquela coisa toda. Mas então você jogou um pouquinho, no time mesmo, assim? Isso, Base foi? Não, na base. Na base, né? Profissional, não, na base. Depois fui pra Catuense, brinquei um pouco na Catuense também. Né? Catuense, um abraço pra Catuense, meu parceiro. Chamei ele pra vir aqui, velho Catu. Tô tentando o homem, viu? Tô tentando o homem aqui. Pode vir aqui. Catu, coisa boa, você falou Catuense. A Catuense já teve um momento de glória, aqui, né? Sim, aí você jogou na Catuense? Foi um pouquinho. E aí vim pra Várzea, né? Na verdade, eu ganhei dinheiro na Várzea, né? Ganhar na Várzea? Um pouquinho. Eu costumo dizer que foi um dos presentes que Deus me deu, né? Ter um pouquinho de vontade, né? E habilidade assim para jogar futebol, que o futebol me deu muitas coisas boas. Eu costumo dizer que hoje eu moro por causa do futebol, na moradia. Tá vendo aí? Uma coisa que a gente não sabia, né? O professor Diógenes jogou aí da 14. Quantos anos mais ou menos você tinha? Não, eu tinha uma faixa de 14, 15 anos, essa faixa assim. E aí quando eu comecei realmente a entender que isso aí podia me dar algum fruto, né? Aí eu comecei tinha alguns convites de alguns times da Vale e tal, comecei a brincar e aí vamos embora, né? Você dava dinheiro? Hoje em dia a Vasa tá cara, né? Hoje em dia eu não sei. Mas hoje em dia os caras estão ganhando agora, depois que inventaram Uber e Heineken, aí o couro tá comendo, viu? E na verdade, quando na minha época, né, quando eu tava com meus 20, 21 anos, quando eu comecei a ganhar um pouquinho de alguns cruzeiros, né? Alguns cruzeiros, vou dizer, que é mais... não precisa falar a idade, não. Não, né? Alguns cruzeiros. Um amigo meu, ele disse, você é um cara que tem talento, é um cara que todo mundo respeita, mas tem uma coisa que você pode agregar para você. Eu não bebia, né? Isso já é grande eu não bebia. Benefício. E ele falou comigo o seguinte, Diógenes, Dil, né? Pra mais chegado assim, ele, Dil, junta seu dinheiro, cara. Junta seu dinheiro, que você pode comprar uma casa, um apartamento, um terreno, juntar alguma coisinha para você. E aí, naquela brincadeira, eu comecei a... Mas o que é difícil, né? O cara na idade que você falou que você tinha aí, ter essa consciência. Ainda bem que teve essa alma abençoada aí que te deu esse conselho. E né? Na verdade é uma alma abençoada mesmo, que já tem, né? Já tá... Glória, que Deus o tenha, né? Um cara super do bem, né? E aí quando eu entendi que eu tinha que juntar meu dinheirinho para poder, né, começar a fazer um pezinho de meia. Exato. Aí comecei a juntar, né? A gente ganhava no sábado, ganhava no domingo e tal, e ia juntando dinheirinho. Jogava de quê? E aí, volante. Dava tapa? Não, que é isso. Tem alguns amigos aí.
Tem alguns amigos aí que vai dizer, eles vão assistir isso aí, vai dizer, foi pra lá mentir, foi. A gente chegava junto, né? Vai que dá uma tapa ele Nica gosta de dar umas tapas. Ele joga com a mão. Vou mandar ele assistir esse programa. Tem um grande amigo nosso, né? Chiclete, que ele me chamava assim, rapaz. Ele falava, rapaz, esse homem fora. Um abraço para nosso presidente. Um abraço para Chiclete, nosso parceiro. Chama até hoje de presidente. Eu chamo ele de presidente também. Ele falou assim uma vez na Copa Cagazeira, ele disse, ele tá na torcida lá, aquela coisa que ali é folclore, aquele homem é folclore, né? Ele é um showman, né? Hoje um dos responsáveis pela Copa Cajazeiras, né? Que é esse grande sucesso que é a Copa Cajazeiras. Né? Já disputou a Copa Cajazeiras? Eu já, sim. Quantas? Pô, várias. Desde, a gente vai ficar uns 10 minutos. O primeiro bloco vai ser só falar. Não, mas falei por alto, que a gente vai para a sua escolinha daqui a pouco. Desde a primeira edição, eu participo da Copa Cajazeiras. Na verdade, os mais antigos, eu tenho que dizer isso, viu, já, porque aqui a galera de 50 anos. Eu tô quase nessa pegada. Rômulo também, a gente tá quase nessa pegada aí. Grande abraço para Rômulo, tá aqui com a gente aqui. O Rômulo é o melhor produtor do mundo. Grande abraço. Quando começou a Copa Cajazeiras, eu tenho que exaltar isso, né? Começou a Copa, não é esse sucesso que está hoje, né? A Copa Cajazeiras raiz. Quem lembra, Luciano lembra, Ronaldo, que tinha na época o Quênia, que era o Ronaldo, dono do Quênia. Sim, rapaz, o Quênia é uma grande rivalidade com o Peñarol. Isso, Luciano e outros colegas aí, lembra que tinha o Vitorinha, que era um time da 6, muito bem organizado. Tinha um Panelinha, que eu jogava no Panelinha esse time. O próprio nome já diz aí, né? Roberval, Manchinha, outras galera. Um abraço pra galera do Panelinha, galera do Quênia também aí. Um abraço. Na verdade, toda a galera da base. E sempre aqui em Salvador, você deve ter rodado Salvador inteiro. Salvador, algum interiorzinho assim, a gente brincou também. Municipal jogou, professor? A gente brincou também, né? E assim... Então você é rodada, eu tô achando, comendo banana aqui, achando que... Vamos falar só que o homem só fez educação física e pronto. Jogou muita bola, isso é bom. Pouquinho. E aí o que acontece, já? Teve aquela Copa Cajazeira, né? A antiga, né? Depois veio essa edição hoje que é um grande sucesso. Esse formato novo aí. Esse formato novo com gordurinha, essa galera. Grande amigo Gordurinha. O cara revolucionou também. Vou estar dando um abraço a todo mundo aqui. Pode mandar, abraço aqui, pode mandar à vontade. Mas enfim, você é um cara que rodou muito. E aí, onde é que você caiu na educação física, né? Quando foi? A educação física, minha mãe, né? Ela é da área de saúde, né? Minha mãe trabalha em enfermagem. Eu sempre tive essa coisa de, né, cuidar das pessoas, né? Ter respeito pelas pessoas, que é muito importante. E aí eu parti para enfermagem. Você fez enfermagem? Fiz enfermagem, aquela coisa toda e tal. Laboratório. Comecei a trabalhar no laboratório. E foi um convite, na verdade, de um grande amigo meu, o Elton, que está em São Paulo hoje. Né? É um dos motivadores para eu estar no meu projeto hoje também. É um dos caras que sempre me deu esse pontapé assim, vai para que você tenha competência para isso. E tem mesmo, viu? E aí, cara, obrigado. Tem mesmo. E aí já que acontece? Eu trabalhei por muito tempo na área de laboratório, né? Com pesquisas. Hoje a gente fala muito sobre vírus, sobre bactérias. Então você trabalhou no laboratório fazendo pesquisa. Que bacana. Se não é essa conversa aqui, eu não ia saber disso. Eu trabalhei muito tempo na área de laboratório microbiológica, né? Microbiologia. A gente teve um contato. Aí quando, na verdade, aconteceu o seguinte. Eu fiquei desempregado de um lugar e ele me convidou a fazer um estágio de 3 dias. E aí eu falo para os jovens, né? Eu falo assim pra gente, para os meninos mesmo que nos projetos que tá comigo. Eu sempre falo isso, isso aqui é um estágio, nós vamos falar um pouco sobre isso também aqui. Vamos sim. Certo? Mas até... Não, mas pode concluir, pode concluir. Porque é uma coisa que eu passo para eles, eu trabalhei, eu estagiei 7 meses de graça, não me pagaram um centavo, mas isso aí eu fui sabendo, né? E aí quando o médico, o Dr. Robson Cerqueira, um grande amigo que poxa, eu só tenho a agradecer esse homem aí, e a doutora Ana Paula também, são 2 pessoas que era coordenadora na época do hospital que eu trabalhava, lá da faculdade Unime. Pode falar, de boa. E aí o que acontece? Eu fiquei 7 meses lá no estágio, e foi uma das coisas mais importantes da minha vida. Uma das coisas mais importantes da minha vida. E eu digo a todos os meninos, não é o dinheiro, não é você achar que você vai ganhar milhões, mas você vai ganhar conhecimento. E conhecimento é a melhor riqueza que a gente pode adquirir. A melhor riqueza. Então assim, eu passo para eles hoje isso porque ele me deu 3 dias de oportunidade. Eu fiquei 7 meses de oportunidade, né?
Fazendo o que mesmo? Na verdade... Treinando, auxiliando ele? Microbiologia, eu trabalhava com médico, né? Ele é um microbiologista. Ah, tá. Você está falando na época do laboratório. Isso, laboratório. Então foram 7 meses que agregou em minha vida. Aí eu digo a eles, depois daí eu fiquei trabalhando, fiz o curso, continuei. Só que aí veio aquele estalo, poxa, o que é que você gosta de fazer? Essa hora, você foi o estalo para pular aqui para educação física. E aí que eu já tinha essa coisa de armar alguns projetos, né? Onde eu morava, né? Aquela coisa de você botar os meninos para brincar, né? Pegar uma idosa e dizer, vamos dar essa caminhada. Então, na verdade, quando ele falou assim, Jorge, faça educação física, rapaz. E eu já tava com o meu projeto. Aí você tinha quantos anos quando você fez? Você lembra? Lembro não. Há muito tempo. Era da minha pegada, minha faixa, de Rômulo também. Mas, a gente é a mesma faixa. Mas assim, o que acontece? Quando ele me deu esse estalo assim, eu já tinha um projeto, né? E ele disse pra mim o seguinte, faça educação física. Foi logo quando eu comecei o projeto, né? Da escola. Você continuava jogando bola, né? Fazendo isso e jogando sua bolinha. Exato, E aí, já, o que é que acontece? Viu aquela coisa, por que não? Uma coisa que eu gosto, né? Eu gosto do esporte, gosto de qualidade de vida. Educação física, cuidar do corpo, né? E aí, Dr. Robson Cerqueira, Bahia, é um grande amigo, né? Quando eu disse a ele, doutor, comecei a fazer educação física, ele, pronto, perdi meu técnico no laboratório. Grande abraço ao Dr. Robson. Eu vou ganhar um profissional de educação física de primeira. E é um cara que me incentivou, né? Eu sempre costumo dizer que tudo que a gente planta, a gente colhe lá na frente. A gente colhe, mas tem uma coisa aí no meio que a gente tem que irrigar. Regar. Tudo que a gente planta, a gente tem que regar para colher lá na frente. E esse é o fruto que eu tô colhendo, né? Que maravilha, rapaz. Professor Jorge, o homem chegou um time acanhadinho, tá uma maravilha. Mas aí você fez educação física, exerceu antes do projeto. Você já tinha você falou que já tinha um projeto aí? Já tinha. Quando iniciei o projeto. Então me fala como é que você iniciou esse projeto aí, então. Na verdade, esse projeto, ele se deu pelo convite de um amigo, né, para poder ir para uma instituição fazer dar esse projeto interdisciplinar, na verdade, né, que nós chamamos. Tem aula de campo e tal, é um projeto interdisciplinar, qualidade de vida no esporte. Um amigo meu, um professor, ele me convidou para poder ajudar ele nesse projeto e aí comecei. Só que nesse projeto, quando terminou, né, foi lá para 2007, e aí em 2008 eu trouxe esse projeto, porque depois de uma brincadeira, na verdade, eu trouxe esse projeto para fora da instituição que eu Então, para eu entender, para o pessoal de casa entender, você foi convidado para participar de um projeto interdisciplinar. Isso, dentro da instituição. Dentro de uma instituição, uma escola. Isso, uma escola, exato. E aí diante desse projeto, você ficou quanto tempo lá? Não, o projeto era só, na verdade, um mês. Um mês. E aí você trouxe isso para fora. Isso, porque na verdade quando terminou, e aí o que acontece? Onde eu moro, né? Aí tinha os meninos, poxa, Jorge, bota a gente pra jogar, E aí dentro dessa brincadeira, foi no antes do baba, eu coloquei eles pra brincar. Negócio de antes do baba, aquela resenha, aquela galera do chega lá atrasado, né? Aquela galera do baba chega atrasado. Eu era fominha, chegava mais cedo. Você sempre foi fominha? Sempre fui fominha, sempre. Hoje não, hoje, né, dei um freio, mas sempre foi fominha. Mas ainda dava tapa, viu? Ele tava no time contra o meu, você lembra do meu time? Eu lembro, falar disso. Ia jogar com ele. Quase que jogou, não. Jogou contra o meu, contra o meu. Se aí o menino falava, vamos bater aquela bolinha e tal. Exato, aí o menino, me deu a bola aí, peguei a bola, botei ele pra jogar só uns 10 minutinhos e tal. Aí no outro sábado, que o baba era sábado de manhã, pediram pra jogar de novo. Aí eu falei, poxa, aí esse amigo meu, o Elton, né, que hoje tá em São Paulo, ele, rapaz, monta a escolinha, rapaz, bota os meninos aí. Ele já tinha a escolinha dele. Bota os seus meninos para jogar contra o meu. Ainda tem a escolinha dele? Ele não, ele tá em São Paulo hoje, né? Ele tinha um grande projeto que é o Tenda, né? Que ele é Tenda Abraão, aí o projeto dele é a Tenda, né? E ele é um projeto muito bem organizado, né? E ele teve que, a família foi para São Paulo e ele tá lá. Mas eu falo com ele de vez em quando, eu tô lá. Ele vai assistir, ele vai assistir. Manda espalhar e divulgar pra galera lá. Isso. E aí o que acontece, já. E aí eu comecei. E aí tem uma história muito engraçada, né? Que hoje eu fico lembrando, né? Aquela coisa de... O primeiro jogo nosso foi lá no Filinha da 8, meu irmão. Pensa que eu tinha quase 100 crianças, meu Aquele pé da ladeira? Tem dois campos da 8. Aquele pé da ladeira, isso. Quem sabe que aquele... Tem um da curva ali, tem um lá. O outro é até maior. Conta aí essa história. Rapaz, e aí quando chegou um colega, um amigo meu, né? Hoje é presidente do clube que eu jogava, né, Castelo Branco, né? Na época, o Racing.
Aí eu falei, rapaz, não tinha padrão, né? O Cristiano, aí um abraço, Cristiano, aí quem conhece da base aí, outro presidente é grande amigo também, Cristiano. Já, meu irmão. Quando o cara falou assim, tem um jogo, vamos marcar um jogo, eu falei, vamos marcar esse jogo. E aí, quando chegou, cadê padrão, meu irmão? Não tinha nada. E aí você foi esse padrão, perto não tinha padrão? Não tinha nada, não tinha nada. Eu tava começando o projeto, né? Só tinha mesmo o projeto, só tinha 4 bolas, eu me lembro com você hoje, peguei o cartão. Minha esposa vai até brincar de que eu peguei o cartão dela pra comprar essas bolas na época. Tá vendo? Mas valeu a pena. Valeu muito a pena. Hoje um abraço pra minha esposa aí, Rosângela, mais conhecida como Rosinha. Beleza. Amo muito. Né? Né? O amor está no ar. E mesmo. Aí, nós fomos para esse jogo, só que tem um detalhe. Eu cheguei para os pais e disse, vamos contratar uma condução. E aí, foi nesse dia que eu disse, será que isso aí é para eu ir mesmo para frente? Aí eu chamei o pessoal, fala os pais que tem que dar R$2 para poder a gente ir para a condução. Moral da história, quando eu só tinha 3 meninos com R$2. Eu, meu Deus do céu, e agora? Imagina, há 16 anos atrás, você pegar quase 80 meninos e caminhando daqui até a 8. Nossa senhora, de onde da Pronaic ali? Lá da Baixa do Sapo, lá quem conhece. Você treinou primeiro lá, comecei, né? Lá. Começou lá. E aí, cara, quando eu disse, poxa, eu vou ter que ir andando, não é possível. Que os meninos disseram, gente, poxa, não tem ônibus e tal, não tem uma condução pra levar a gente. Aí quando você olha pra cá dos meninos, disse... Poxa, meu tudo cara de triste assim. Eu falei, quem quer ir andando comigo? Eu, entre aspas, imaturo ainda em relação a isso, né? Que foi até uma coisa irresponsável de um ponto de vista assim. Porque é muita responsabilidade. Muita criança, né? então no assim, trânsito, aquilo tudo. A sua vontade de fazer ali. Isso, realmente. E aí, já, meu irmão, eu disse, poxa, eu tenho que levar esses meninos, que senão hoje ele não dorme de triste, né? Porque deu tudo certo. Graças a Deus deu tudo certo. Inclusive ganhou os jogos. Foram 3 jogos, ganhou depois um. Já foi aquecendo os meninos no caminho. Foi. E aí com essa caminhada já. Quem conhece aqui sabe como é. E aí eu digo para todas as pessoas que querem. Até o colega Naldo que esteve aqui. Naldo, né? Ele falou de você. Naldo que esteve aqui no Você encontrou ele. Quando eu falei que eu vou trazer o professor Diógenes aqui, ele falou, professor Diógenes. Mas você deu parabéns para ele, né? Parabenizo todos os projetos. E aqui, né? Como eu posso dizer assim, não desistir. Primeiro porque muita gente, eu sempre falo assim essa coisa, muita gente bate no ombro, rapaz, você é maluco, rapaz, vai ter muita gente. Mas é impressionante como a gente encontra, né? Com certeza, com certeza. Poucos para dizer assim, vá lá, persevere, vai em Exato, frente. A gente está precisando disso e encontra dificuldade. Então, mais um motivo para enaltecer vocês terem continuado. Valorizar. Foi o que eu falei com o Naldo, ele ficou muito tempo abnegado ali, 2 anos. E pouca ajuda, pouquíssima, e ele ali não largou, e viu o projeto dele crescer, e hoje em dia essa coisa linda. Exatamente, eu parabenizei a ele, parabenizo de novo aqui Naldo e outros projetos, né? Que... A gente vai falar dos outros daqui a pouco, tem muito projeto bom aqui em Cajazeiras, viu? O professor Jorge é o porta-voz dos projetos aí. Então esse foi o primeiro, no comecinho aí teve esse contratempo todo, né? Mas quem te ajudou no início, assim, professor? Rapaz, no início quem te ajudou mesmo, tem um cara Augusto, meu compadre Augusto. Teve muitas pessoas que me ajudaram, não vou dizer pra você que não teve não. Mas teve, Augusto é um cara que me ajudou, né? Às vezes ele, quando eu tava trabalhando, quando eu tava folguinha, ele ia lá, me ajudava, porque quando tinha muito menino, né? E aí quando eu fui pra 11, a quadra A, lá na 11 tem... Sim, na primeira etapa ali, primeira etapa da 11, aí que fui pra lá. Porque eu senti que onde eu moro, na época, né? Eu não senti muita confiança nas pessoas, né? Porque você não estava valorizando o trabalho. Aí porque, poxa, você com quase 80 crianças, você disse, poxa, pediu R$2 para poder dar no mínimo suporte para poder eles irem e voltar na condução. E aí, poxa, os pais não, né, investir na criança. Como o Naldo estava falando aqui, às vezes eu perguntava sobre, tem até aqui para a gente falar sobre a relação com os pais, mas vamos antecipar essa questão. Muitos pais eles não se dão conta do trabalho que você está tendo ali, do benefício que é para o filho dele ali, né? Verdade. E alguns não, né? Dificultam até a questão, né? Essa relação, exatamente. Exatamente. Em vez de incentivar, de ajudar também, que eu acho que o pai deveria chegar lá na escola, tá precisando de quê? Pô, obrigado, agradecer, toma aqui, né? Então, a dificuldade no início era essa, justamente. Muita. A dificuldade é muito grande. E aí você tocou numa coisa legal, assim, que a relação entre
o pai, né? E o projeto onde o seu filho está. Tinha pai que chegava para mim e dizia assim: ó, professor, meu filho não vai hoje não, né? Eu entendo porque tem uns contratempos, tudo bem, tá tudo certo, faz parte do processo. Mas tem outros pais que dizem assim: ó, meu professor, meu filho não quer ir. Então por que seu filho não quer ir? Não é? Tem que fazer essa pergunta. Por quê? Faça essa pergunta. Porque eu tenho um filho, né? E aí meu filho não quer ir para aquele lugar porque não está fazendo bem a ele. Por quê? Porque então você tem que fazer essa pergunta para você. Tem que ter essa conversa com a criança. Com a criança, claro. Com a criança. Lá no Inter, lá no Inter Caiazeira, faço essa. Olha, antes o pai já veio para matricular aquela coisa. Eu falei: não, pai, calma. Deixa o menino participar de uma aula experimental. Para ver se ele quer participar. Né? Os pais têm que entender também que a criança está ali para se divertir. Não é isso? Sim. A criança está para se divertir. Então, assim, tem pai que quer ultrapassar o processo. Né? Eu tenho meninos que estão em clube, né? Tem outros meninos agora que estão fazendo até avaliação em um clube agora, né? São 6 meninos que foram pré-aprovados e estão no clube, né? E aí, só que tem criança que está ali para se divertir. Eu acho muito legal quando o pai chega para mim e diz: professor, meu filho aqui, eu trouxe ele para se divertir. Então você pega uma criança de 5, de 4 anos, 6 anos... Eu já ia perguntar isso, a partir de quantos anos? É a partir de 4 anos, mas tem alguns de 3 anos aí que, né, tá formando um grupinho aí, uma galerinha que já tá tendo essa categoria. É só masculino? Masculino e feminino. Feminino também? Tem Júlia... Quando a minha tiver já jogando minha bolinha, Giovana vai pra lá, viu? Vai treinar. Legal, seja bem-vinda. Vai jogar muita bola. Se puxar o pai, não vai jogar nada. já sobre a figura. Meu irmão. Mas já, velho. E aí tem Júlia, uma menina que queria parabenizar os pais, né? Que isso é importante também. Olha só quem tá conversando. Uma coisa puxa a outra. Claro, e aí é que vai, a gente vai embora. Nós temos a aluna Kayla, temos Lua, né? E tem Júlia. Júlia é a caçula. A caçula. Júlia é a caçula. Ela tem pouco tempo. Júlia tá com 6 anos. E ela, a mãe falou que ela fazia balé. E aí tem o irmão, Emanuel com 2 M, né? Porque ele fala pro professor Emanuel com 2 M, viu? Ele vai saber. Ele vai assistir. Tem Emanuel, né? Que tá com lá na escolinha. E aí o pai e a mãe, né? Acompanhava a Emanuel e levava a Júlia. Só que a Júlia disse: não, eu quero participar do futebol. Ela foi ver e gostou e quis. Porque o irmão dela participa. Aí hoje ela tá lá participando com a gente lá, a Júlia. E bate uma bola lá. Tem futuro, viu? Júlia tem futuro. A gente vai chegar nesses meninos aí que estão fazendo a avaliação, é uma das perguntas. Como é feita você já tocou mais ou menos no assunto, mas como é que a criança ingressa lá? O pai leva? Isso, como nós temos nas redes sociais, né? No caso do Instagram. Pode ser pelo Instagram também? Exato, tem uma pessoa que é responsável, né? Que é a professora Rosângela, ela... Então aproveita e divulga o Instagram logo aí. Inter Cajazeira, sem o S no final. No Instagram digitou lá, você vai ver. Vai ver lá, Inter Cajazeira. E aí o que acontece? A gente sempre tem essa questão de sempre dar uma aula experimental, justamente para ver se a criança quer. Às vezes a criança vem de outro projeto. Projeto tal. Eu falei: pô, metodologia do projeto aqui é isso. Então deixa ele primeiro participar de uma aula, né, dos treinos, do fundamento, para ver se ele vai, né, estar habituado com outros alunos. Eu costumo dizer o seguinte: aí tem pai que força, não, vai. Eu falei: calma, pai. Se o senhor chegar em empresa novato, o senhor vai observar, o senhor não vai... kkk, não vai... É porque eu acho que ele quer expor a vontade dele, né, na criança. Isso aí, você, como educador, acho que esse papel é fundamental. Você diz: vamos no tempo da criança. Isso, no tempo da criança. Tem uns que vão evoluir mais, tem uns que vão evoluir menos, né? Mas tudo com processo, né? É individual de cada um. Né? Você vê o menino e mexer com criança é uma coisa muito sensível. Isso, né? É delicada, muito delicada. Né? Tem que ter realmente esse tato bem refinado. E você é o cara que, pelo que eu vi, ali, a gente já fez uma narração dos meninos no final preliminar. Você fez. E ótima narração. Cuidado com as crianças é excelente. Teve até a questão de você, porque adulto, né, você que está narrando, você é um profissional de gabarito aí, eu sou suspeito de falar que eu sou fã desse homem aí, né, da narração. Nossa resenha campeão, um abraço para todos, meus amigos da resenha campeã. E aí naquele dia, se você se lembra, não sei se você vai se recordar, eu falei: é criança. Você foi dar um toque, porque assim, é verdade. Às vezes pra gente não se perder, porque o toque nosso é de reverência. Isso, reverência. E aí, adulto, né? E aquilo foi massa, porque assim, não vamos fazer da mesma forma que a gente faz com os adultos, porque tem certa coisa que a gente pode falar para uma criança, por menos que seja. E aquilo ali, eu lembro até hoje, você chegou e me deu toque, eu falei: não, professor, tá tranquilo. E aí eu dei um toque pro resto do pessoal. Ficou bacana, e aí correu tudo certinho, pelo amor de Deus. Senão os pais iam bater na gente lá e ia ser um negócio danado.
Os pais aplaudiram naquele dia. E pra criança, rapaz, eles dando entrevista, velho, né? É bacana. Você pegava o microfone e ia entrevistar os meninos e eles ficavam tudo emocionados. Bom. E eu parabenizei muito naquele dia. Parabenizo de novo. E tá faltando esse pra... E eu falei pra você, compromisso tá aqui de pé. Quando você fizer um torneio, qualquer evento desse, tá você fechado. pode contar você sempre falou com a comigo, gente. não? Você sempre falou comigo. E sem custo, sem nada, a gente vai lá e com o maior prazer fazer isso pra você. Tá? A gente já foi com uma fecha, a faixa de idade também já chegou. Vamos falar dos atletas também, né? Você já revelou muita gente aí? Alguns atletas, Alguns atletas. Né? Tem o nosso goleiro Tássio, né? Conheço. Tássio, profissional. Tem David agora, há pouco tempo também se profissionalizou. Tássio passou por você, né? Tássio começou desde os 7 anos, né? Então conheci o menino, muito bom. Muito bom, menino muito educado, né? Teve uma vez que ele deixou no Instagram nosso, né? Ele deixou como é que posso dizer? Falando um pouco, né, da trajetória dele e tal. Uhum. E ele era meu aluno na escola que eu dava aula, que eu dou aula até hoje, né? Ele foi meu aluno. E aí, se ele foi meu aluno na escolinha, e Tássio tem uma coisa engraçada, né? Uma história engraçada de Tássio, que eu, quando chegava na escola de manhã, o menino só queria futebol, né? Porque o menino sabe, meus alunos aí que da Bahia e sabe, das escolas. Muito aluno, viu? Muito aluno. Acho que o dia vai crescer demais, né? Os meninos estão ansiosos pra assistir. E os meninos, quando chegam lá, aula prática, vai ter futebol. Eu falei, peraí, não, futebol não. Futebol só... não gosta muito de treino físico, não. Não, futebol só final do ano. O negócio é bola, pegar, dá o chute. Porque na escola é uma coisa mais, né, coletiva. Então acontece de Tássio, sim. Aí Tássio chegou, rapaz, ele foi fazer uma avaliação no Bahia. Uhum. Fez essa avaliação no Bahia, ficou lá no Bahia, né? Aí depois foi pro Vitória. Aí, antes de fazer a avaliação, né? Aí conversa com a mãe dele, uma amiga minha, né? Kelly, aí um abraço pra Kelly, Tássio, a família. E aí ele chegou um dia desse, né? Professor, aquele jeitão dele, né? Professor, tudo bem com você? Aquela coisa, ó. Eu tô com um primo aí e tal, que ele precisa participar aqui da escolinha, né? Porque é um menino bom, professor, mas minha avó tá preocupada e tal, quer que fique na escolinha. Eu falei, pô, tudo bem. E sim, e mande ele vir aqui. Aí ele fez, não, é porque tem que ver a disciplina dele, né, professor? E aqui eu sei que é o lugar que a disciplina vai disciplinar ele. Sim, é severa. E aí, engraçado, porque ele era um menino assim, poderia ser o que for, mas se ele chegasse na frente dele, ele... Ô, professor, tá tudo bem, não sei o quê. Isso é bacana. Isso é bacana, o respeito, né? Eu sempre fui um professor que eu sempre brinquei, sempre tenho essa resenha de brincar, né? De ganhar um menino na brincadeira, né? Porque eu fui criança, você foi criança, Rômulo foi criança, nós somos criança. No momento que você impõe pra ele, ó, vai ser assim, né? Claro. Uma das perguntas que eu ia fazer aqui, professor, como você dosar essa questão também, que você cuida também do cidadão que está saindo daí, isso, né? Como eu perguntei a Nau, tem essa consciência, eu acho que é mais pesada ainda. Isso. É importante essa pergunta sua. Eu acho que todos os pais estão esperando essa pergunta. Eu, como pai, eu espero sempre essa pergunta. Primeiro, hoje, principalmente hoje, por causa das redes sociais, esse negócio de você ter muito acesso muito grande às informações, umas verdadeiras, outras fakes, a gente sabe. Tá muito fácil. Muito fácil. Então, é difícil hoje, eu acredito, né? É difícil hoje um pai sentar com o filho e conversar com o filho. Perguntar como foi o dia dele, perguntar como ele está, o que ele está precisando, né? Então, assim, quando eu vim pra cá, eu vejo muito pai chegar assim e dizer, mãe, ele tá muito rebelde, o professor, veja o comportamento, pega e segura nele, professor. Transfere pra você, de certa forma, pra dar uma chamada. Isso, pegue firme, professor. Aí quando ele vim pra cá, o menino super tranquilo, não dá dor de cabeça, não, é totalmente diferente, é o inverso do que me passaram, né? E na época tem um menino que muita gente não queria na escolinha, né? Logo quando comecei, né? Pelo fato de ser filho de uma pessoa que era envolvida, né? Eu digo, não, vou abraçar ele vai participar. Porque a criança, ela precisa mais ainda. Ele está precisando mais que todo mundo aqui. Exato. Porque todo mundo aqui tem uma família, o pai chega em casa. Ele é quem mais precisa nesse momento. E aí muita gente foi contra, né? E ele foi um menino espetacular, né? Não vou nem citar o nome, até mesmo pelo fato de... Claro. Mas foi um menino espetacular que me ajudava. Ele era um pouquinho maior, eu disse, toma conta do menino aí. Eu sempre só observando ele. Professor, manda eu ficar aqui, fica aqui todo mundo. E ele sempre me chamava para conversar, né? Ele sempre me chamava para conversar, aquela coisa toda.
Então assim, olha só como o esporte, não vou nem falar o futebol, né? O nosso colega Naldo que esteve aqui, porque o nosso intuito é realmente a gente trazer o esporte como um todo. Exato. E você pode até dizer assim, o homem é o produto do meio, criança é a mesma coisa. A criança é o produto do meio. Se a criança vai estar todo dia na rua, se a criança vai estar toda só querendo, um exemplo, empinar pipa, vou dar um exemplo aqui que não é coisa ruim, claro. Mas a criança tem que ter horário. Você vai empinar pipa, legal, mas tem que ser horário para poder almoçar, tem que ser horário para poder estar em casa, para a escola, não é isso? Então, esse conjunto, né, que a gente tenta trazer para os meninos. Exatamente. Né? Rapaz, a gente falou de isso aí, é um assunto que realmente estava aqui na lista, a gente falar sobre tornar a criança cidadão e é uma das mais esperadas realmente, como você falou, né? Eu acho, e a minha opinião pessoal é que, como o Naldo também concordou e você concorda, que o principal foco tem que ser esse mesmo, do cidadão. O esporte, se ele tiver um talento maior, ele vai se destacar, né? Mas como é feita essa voltando para esse assunto, sim. Você vê ali e fala assim, pô, esse menino aí vai dar alguma coisa, né? Parceria com outros times, vocês têm? Temos sim, claro. Pode falar o clube. O clube? Falar, Não, nós temos, eu tenho costume dizer, nós estamos com 2 esportes, né? Temos aqui em Salvador, né? E outras agremiações, no caso. Certo. Temos Bahia e Vitória, né? Juazeirense, agora mesmo tem alguns alunos que estão fazendo avaliação de Juazeirense, exato, Grande amigo Ronaldo, né? Dar um abraço aí para o Ronaldo aí também. Vicente, também dá um abraço para Vicente aí, Maracanã, essa galera boa aí, né? Que eu só tenho a agradecer. E outros também fora do Brasil, né? Nós temos tem também. De fora? Tem, E como é que funciona? Eles vêm dar uma olhada? Isso, eles vêm fazer avaliação, né? Com nossos atletas, né? Faz um exemplo, né? Alguns campeonatos também tem aqui, eu sempre participei de campeonatos. Agora há pouco tempo mesmo nós fizemos um torneio, né? Esse torneio, esse avaliador, esse observador técnico, ele vem, né? Para dar uma olhada do aluno. Jogo é jogo, treino é treino. Isso, jogo é jogo, treino é treino. Prefere o jogo, fica ansioso pro jogo. Agora mesmo teve uma Copa Tricolor agora, né? Que a equipe foi campeã. Foi campeã? Quando foi? Divulga aí pros meninos, rapaz. Não, parabéns. Tem pouco tempo, obrigado. Onde foi, professor? Foi na Pronac, primeira edição, porque vários bairros têm a edição dos bairros, aí depois passam para a edição do clube. Mas você acha que esses torneios são suficientes ou poderiam ter mais? Na verdade, assim, o suficiente não é, né? Mas é bom que agrega, né? Já foi muito mais difícil, né? A gente ver o menino entrar no clube. Hoje, claro, não é questão que tá fácil. Eu sempre tem uma coisa que eu costumo dizer para os alunos, o seguinte, você estudando, que o primordial é estudar. Primeiro estudo, secundário é o esporte, que é o futebol. Né, no meu caso, né, que a minha... Você linka uma coisa com a outra? Sim, tem que lidar, tem. Vai dar aquela puxada, né, professor? A gente às vezes pede o boletim. O menino vai ficar retado, né? Pô, vou ter que fazer prova direito, senão eu não vou jogar. Isso é que é bacana. Isso. E tem os pais também, tem que ter esse feedback dos pais, professor fulano não tá bem na escola. É uma parceria. Exato, a parceria. Essa parceria é muito importante, né, muito importante. Eu costumo dizer assim, tem um pai de um aluno que ele trouxe feedback pra gente, dizendo, poxa, aqui pode melhorar aqui. Em alguma situação. Pô, isso é massa. Isso é massa. Você dá essa liberdade. Então, assim, eu costumo dizer que 2 coisas. Primeiro, quando o cara chega pra você e diz assim, poxa, já, parabéns, velho. Pô, seu projeto aqui, você, Romulo, parabéns. Tapinha no ombro, massa. Mas se chegar e dizer assim, que nada, seu programa aqui, o Esporte Mais aqui. Precisa disso, precisa daquilo. Mas aí vai parar 2 motivos. Pode parar você lhe elogiando ou pode parar lhe criticando. E tá tudo certo, o processo tem que seguir. É um processo. Eu recebi muitas críticas. Mas quem vai receber só elogio, isso, né? Quem vai? Eu costumo dizer, porque eu recebi muitas críticas porque eu tava com muito menino, não sei o que, dor de cabeça. E se eu parasse, olha quantas meninas poderiam ficar pelo meio do caminho. Não só no futebol, falando assim em si, porque hoje, quando o menino chega, professor, tô trabalhando, fiz a faculdade, professor. Professor, me formei. Dá um orgulho. Dá um orgulho demais. Tem aqui uma sementinha ali, né, professor? Então, assim, só ele chega. Eu vejo o aluno que, professor, tô fazendo educação física por causa do senhor. Isso aí não tem preço que pague. Então, assim, nós como educadores, né, vou ser bem claro assim. Eu peço aos pais, também, não só do meu projeto, mas de todos os projetos, qualquer projeto, você que está em casa, pai, mãe, quando você leva o seu filho para um projeto, não fique pensando que ele vai ser um jogador profissional, fique pensando que ele vai ser uma pessoa de bem. Um cidadão de bem, não é isso? E você vai estar investindo no seu filho, você que está aí, pai e mãe. Você vai estar investindo no seu filho, e grande investimento primeiro com a educação. Eu costumo dizer, se ele for estudar,
ele pode ter a profissão que ele quiser. Ó, estudei, vou estudar para isso aqui. Você é um repórter, né, na área de comunicação, você é um professor, você é um médico, eu quero. Ele pode ter N profissão. E no caso, o esporte, o futebol em si, que eu tô falando, que nós estamos comentando, é irrelevante porque é 1 em 1 milhão. Exato, é muito difícil. Muito difícil. Você vê um garoto, ele Mas é um sonho, a gente tá falando de sonho. Sonho, e a gente não pode quebrar esse sonho. Não pode quebrar. E tem que deixar ele sonhar, a criança claro, tem que sonhar. Sempre. E você saber deixar ela no sonhozinho dela ali e direcionar ela para o estudo. Esse é que é o ideal. E eu gostoso disso, nós seres humanos, você no fundo do seu coração aí, você tem um sonho. Rômulo que tá aí tem um sonho, eu tenho um sonho. A gente vive sonhando até o final. Né? Porque passado já foi. Presente é aqui, ó. Porque o futuro é ansiedade, né? Aquela coisa de você... Mas o presente é aqui. O seu sonho está aqui agora. O seu sonho, o meu de Rômulo, está aqui. E esse sonho pode plantar aqui para colher lá na frente. Exatamente. É a questão que a gente está falando de regar exatamente. De regar. Que papo maravilhoso, rapaz. Como é que tá a divisão de base hoje em dia na Bahia? Como é que você enxerga a divisão de base na Bahia, assim, no Brasil em geral? No Brasil, eu vou dizer muito pouco, né? A gente tira pelo profissional, né? Como é que posso dizer? Um garoto quando chega aos 16 anos já é profissional. Tem um que tá no Palmeiras aí que já estão querendo vender, né? Exato. Eu chego aos 16 anos, já pode... vou fechar um contrato aqui com tal clube. Já fecha o contrato com 16 anos. E aí você vê a rescisão, a multa, né, rescisória dele, é absurda, né? Então por que bota absurda? Porque sabe que o time europeu vem pegar. Então assim, olha que nós estávamos falando questão de 1 em 1 milhão, né? A base tem aquela coisa toda, mas quando vai profissional, só vai 1 ou 2. Né? Muito raro a gente ver a maioria fica pelo caminho, né? Pelo meio do caminho. Né? E se você não der uma direção para ele em outro sentido, como é que exatamente, vai ficar? Então a gente tem que... Isso que você falou aí, já ótimo, dar uma direção. Né? Então, lá no projeto, lá a gente trabalha até os 15 anos. Né? De 4, agora vai ser de 3 anos. Né? É um spoiler aqui. Nós estamos com a turminha aí preparando aí de 3 anos. Tem um grupo de 3 anos. E o que acontece? Quando o aluno ele tá com 15 anos, aí ele diz, professor, eu não vou participar mais não, que eu vou para outro lugar, vou para a escolinha aqui, tem outro lugar que trabalha com sub-17, sub-16, sub-20, né? Como nós temos aí alguns atletas que estão em alguns clubes, né? E aí o que acontece? Quando chega essa idade, a gente chama alguns alunos, né? E aí diz, vem estagiar aqui com a gente, porque ele já tem uma base, desde novo ele está ali, para não ficar, né, na rua, né, para dar uma responsabilidade a ele. E perguntar de equipe, quantas pessoas tem na sua equipe? Hoje nós estamos com 6 pessoas na equipe, né? E aí tem alguns estagiários, né, que justamente foi aluno nosso e e aí está no projeto. E o que é que eu digo para ele, aqui é um estágio, tem uma bolsa de estágio, né? Pra poder... que maravilha. Pra poder ver que essa com a namoradinha e tal, aquela coisa, né? Tomar um açaizinho, açaí maravilhoso, eu provei hoje, Romulo. Coisa boa. Não falei açaí não, se minha esposa vai querer que eu... Não, tem que levar um pra mim, tem jeito, eu tenho que levar um, né? E aí o que acontece? E aí eu puxo alguns alunos, né? Pra poder não ficarem assim à toa. E aí esses 3 meses é pra direcionar eles, e dizer assim, aqui você pode ter um pontapé inicial lá pra frente. Eu sempre falei assim, eu estagiei 7 meses, lembra que a gente conversa que nós tivemos? Do estágio. E aí esse conhecimento ninguém me tira. Hoje se eu dizer assim, não vai ter mais professor de educação física nas escolas. Não vai ter mais professor de educação física, um exemplo. Eu tenho outra profissão. É isso que eu falo a eles. Isso aqui é só uma passagem. Eu vou ter que estudar depois de tanto tempo você fazer. Nunca é tarde. Você se identifica com a coisa, é tão gostoso você aprender. E você falou uma coisa maravilhosa, o aprendizado, eu sempre falo isso, meus amigos, meu filho também, eu falo, o conhecimento ele vai entrar e ele não vai sair. Não ele sai. Vai ficar lá dentro da sua mente. Então é isso, o conhecimento ele entra no seu e não sai. Está na sua cabecinha ali. Quanto mais você estudar, melhor. Verdade. O conhecimento é sempre importante. Professor, a gente tem pouco tempo, só pouco tempo. Essa entrevista devia ter 2 horas de relógio. Mas eu queria, de antemão, já ir te agradecendo muito. Eu tinha vontade enorme de a gente fazer esse bate-papo. Eu sabia que ia ser assim, prazeroso. Eu queria que você deixasse para os pais, para as crianças, uma mensagem, né, para a gente
poder combater essa violência que está aí, né, exacerbada. Era um dos tópicos que tinha aqui, violência e criança. Como a gente pode fazer para tirar e salvar nossas crianças dessa violência aí, professor? É uma mensagem, na verdade, que eu queria deixar para os pais, para você que está aí nos assistindo aí. Cuidem das suas crianças, das nossas crianças. Conversem mais com seus filhos. É importante você dizer a seu filho: todo dia eu te amo. Eu chego, conto meus filhos, perguntar como é que foi seu dia hoje. Isso, perguntar como foi a escola. Eu sei que o tempo de vocês é corrido, mas, né, coloque isso em prática. Se puder, toda vez a gente chega cansado, mas tira 5 minutos e conversa com seu filho. Sobre essa questão de violência, né, a gente tem que começar a trabalhar a criança para colher lá na frente, é quem está falando, né? Vamos semear aqui com essa criança, ensinar... Aquele rumo, aquela orientação isso, que a gente falou, exato, né? Vamos tentar aqui, colocar essa criança aqui. Dar um norte para ver se ela segue. Isso, você dê bom dia, dê boa tarde. Meu filho, ele tinha 6 anos na época, hoje tá com 8, um beijo a Yuri aí, te amo, Yuri, Gabriel também, meu filhão aí de 23 anos. Quando meu filho chegou e disse pra senhora assim, que Deus abençoe o seu dia. Que coisa maravilhosa. E isso aí não foi. Tem um poder, né? Isso aí não foi o que ensinei, não. Ele vê a gente falando toda hora que Deus abençoe o seu dia. Isso é importante. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês pais, viu? Beleza, professor Diógenes, eu sou suspeito também para falar, né, de admiração que eu tenho por você, pelo seu trabalho. E eu comentava com o Naldo, dizia assim, pense numa áurea boa, você conversa com o professor Diógenes. Eu falo com o Ninica direto, é um cara que também gosta muito de você. Sou fã dele. A gente aqui da TV Cajazeiras Esporte Mais está à disposição de vocês, do dia que você quiser falar, quiser noticiar qualquer coisa, conte com a gente. Não pare, continue, tá? Dá seus contatos aí pra galera que quer levar a criança pra lá. Já, obrigado aí por esse convite a Rômulo, vocês dois aí, um grande abraço, que o projeto seu siga adiante por mais e mais anos. Tem muita gente aqui, Esporte Mais aí. Primeiro, o nosso contato de WhatsApp, né? O 986378219, né? E o Instagram é @intercajazeira, sem um S no final, certo? Eu queria pedir licença aqui e mandar um abraço para toda a minha equipe, né? Fala academia, o nome da galera. Academia Ronald. Se não vai falar o nome, vai esquecer de alguém. Ronald é um companheiro aí que a gente começou na Pronaica em 2018, um cara que veio para agregar, viu? Um parceirão aí meu. Davi, uma de cada, ele sabe o que eu tô falando. Davi, Rafael, grande abraço a Rafael, aí é um dos nossos alunos também que está estagiando com a gente. Pedro também é um dos alunos que nós está estagiando com a gente aí. Professora Rosângela também. A todos os pais que têm sempre essa confiança com a Academia do Intercajazeiras e o Esporte Mais, aquele abraço. Que beleza, gente, é isso aí, Esporte Mais aqui sempre na TV Cajazeira. Compartilha, se inscreve, espalha aí pra galera, tá bom, professor? Obrigadão mesmo. Obrigado, meu. Fique com Deus, você também. Rômulo, meu irmão. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, Valeu, tchau. Irmão. Valeu, professor.